aula de hoje falaremos sobre a química inorgânica, particularmente sobre as bases, de acordo com a teoria de Arrhenius. Muito bem, vamos definir as bases. Basicamente é uma substância que se dissocia em água, liberando um cátion e o íon OH-. Esse é o padrão. Dissocia e forma OH- em água. Coloco aí para vocês o padrão das dissociações do hidróxido de sódio, do hidróxido de cálcio e do hidróxido de alumínio. Perceba que a água separa os íons, perceba também que os íons já existiam lá, é um composto iônico, então eu tenho o cátion e eu tenho o ânion OH-. Portanto, essa é uma forma muito interessante, pragmática e fácil de perceber quando de fato você tem uma base diante de si. Você tem um cátion ligado ao íon hidróxido, que é o OH-. Também destaco o padrão geral de dissociação dos compostos iônicos no caso das bases, né? Você tem um cátion ali que eu atribuí a carga 2+ a ele. Se ele tem carga 2+ e o hidróxido tem carga -1, você precisa de 2 hidróxidos para que a soma das cargas dê 0. Então, colocando em água, a água separa os íons, né, formando nesse caso um cátion M2+ e 2 hidróxidos -1. Muito bem, falando um pouquinho mais agora sobre a nomenclatura. Como é um composto iônico, a nomenclatura dos compostos iônicos é sempre muito tranquila e simples. É sempre nome do ânion, de nome do cátion. Então é hidróxido de algum cátion, tá? Muito bem, coloquei já o hidróxido de sódio, o hidróxido de cálcio e o hidróxido de alumínio como os exemplos da primeira tela. E ainda destaco para você quando você tem cátions de valência variável, no caso o ferro. É o principal exemplo. O ferro ele pode ter carga 2+ e pode ter carga 3+. Então eu formo o hidróxido de ferro 2 com algarismo romano e o hidróxido de ferro 3 com algarismo romano. Sempre destacando que esse 2 e 3 se referem às cargas do ferro. E para finalizar, podemos falar um pouquinho sobre as propriedades, sobre as características das bases. São compostos iônicos, como eu já ressaltei, portanto são sólidos a 25 graus, porque todo e qualquer composto iônico ele tem elevado ponto de fusão. Então a 25 graus todos eles são sólidos, com exceção do hidróxido de amônio, que é uma solução aquosa de amônia. Amônia é um gás, você borbulha essa amônia, esse gás em água e forma uma solução alcalina de hidróxido de amônio. E para finalizar, dá para destacar também as características em relação à condução de corrente elétrica, a condutibilidade elétrica. Os compostos iônicos e, portanto, as bases em estado sólido não têm mobilidade dos íons, portanto, eles não conduzem eletricidade. Em estado líquido, fundidos, os íons se separam, têm mobilidade, portanto, criam um ambiente condutor. Conduzem eletricidade, sim. E dissolvidos em água, a água separa esses íons e também os permite ter mobilidade, portanto, tem condução de corrente elétrica em solução aquosa.